Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou explicar um dos principais motivos que fazem os pedidos de aposentadoria ficarem parados um longo tempo no INSS. É a famosa carta de exigências. Vou explicar também como que você faz para cumprir essa carta e o que acontece se você deixar de cumprir ela no prazo legal. Se esse é o seu caso, ou então se você fez o pedido de aposentadoria sozinho pelo sistema do Meu INSS ou pelo 135, é muito importante seguir todas as dicas desse vídeo, porque senão o seu benefício pode ser indeferido, concedido num valor bem inferior do que é devido e ainda pode ser considerado como desistência do pedido. Então, para que não corra esse risco, que você não tenha que começar do zero um novo pedido, assista esse vídeo até o final. E não se esqueça de fazer o download do e-book que eu deixo ali embaixo na descrição do vídeo, porque lá eu vou colocar tela por tela como que você faz para agendar o pedido de cumprimento de exigência, para você levar os documentos do INSS, como que você olha no sistema do INSS se você tem ou não que cumprir a exigência, vai ter todas as telas lá explicadinho passo a passo. E também peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que ninguém caia nessa enrascada de não cumprir a carta de exigência, que é muito importante no seu pedido de aposentadoria. Meu nome é Gabriela Lopes, sou advogada, especialista em direito previdenciário. Estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Então vamos lá. No caso do INSS, se você agendou pelo sistema do Meu INSS online ou então ligou pelo 135 e solicitou a sua aposentadoria, o INSS precisa ter acesso a outros documentos ou então a esses documentos mínimos necessários de forma original. Então, a sua carteira de trabalho, os seus documentos pessoais, os PPPs, os carnês, tudo que precisa constar na sua aposentadoria, você precisa levar de forma física no INSS para que ele autentique todos os documentos que você vai apresentar e que serão necessários. Se você fez o agendamento pelo 135 ou então fez pelo sistema do Meu INSS, você com certeza vai ser chamado a comparecer em uma agência e levar todos esses documentos originais. Então, esse pedido de comparecimento é feito através de uma exigência. E quando o INSS manda uma exigência para o sistema, você tem que ser notificado a comparecer na agência. Você tem um prazo de 30 dias para cumprir. Inclusive, quando aparece o rol de requisitos que o INSS necessita que você leve na agência, aparece também a data de vencimento do prazo da exigência. Por que que é importante você ficar de olho no seu benefício para ver se o INSS colocou ou não uma exigência? Primeiro, pelo prazo, você tem 30 dias para cumprir. Segundo ponto, quando você faz o requerimento da sua aposentadoria, pergunta se você quer acompanhar o andamento do processo pelo seu e-mail ou pelo 135. Se você ativou essa informação, se você colocou sim, quero acompanhar pelo 135 ou pelo e-mail, o INSS vai te notificar por e-mail ou então você tem que ficar ligando no 135 para ver se teve andamento ou não. Se você marcou essa informação, você tem sempre que estar analisando ou seu e-mail ou então ligando no 135 ou entrando no sistema do Meu INSS para ver se tem algum andamento. Se o andamento está escrito em análise, significa que ainda ninguém olhou o seu benefício, ainda não foi analisado os documentos que você precisa levar, se está certo, se está errado, se tem direito ou não tem direito, você tem que aguardar. Se estiver escrito exigência, você tem que olhar o prazo que está fixado para que você leve os documentos. Igual eu expliquei, é um mínimo de 30 dias. Ou então, se estiver concluído, você tem que analisar se foi deferido ou se foi indeferido. Mas isso é questão para outro vídeo. O importante hoje é a exigência, porque você tem prazo. Se você colocou nas informações que não deseja receber por e-mail, nem ligar para o 135 para receber informação, o INSS é obrigado a enviar uma carta para sua casa informando qual que é o prazo que você tem para cumprir e também informando o que você tem que levar de documentos. Neste caso, se você não acessa seu e-mail com regularidade ou então não quer ficar ligando no 135 toda semana para perguntar se teve andamento, sugiro que coloque a informação não, que aí você vai receber na sua casa, no endereço que você atualizou no sistema, as informações que você precisa levar no INSS e somente a partir daí que começa a contar o prazo. Então analise se está em exigência ou não o seu benefício. Por que que é importante essa exigência? Quando o INSS faz esse pedido, significa que tem informações faltando no seu benefício ou então é apenas para levar os documentos originais.
Só que se você não cumprir no prazo de 30 dias a exigência, o seu benefício ou vai ser analisado do jeito que está, com as informações que está, faltando vínculo, faltando remuneração, faltando várias informações, ou então vai ser considerado um pedido de desistência. Por exemplo, você foi lá, ligou no 135 e pediu aposentadoria por idade. Não juntou documento nenhum, mas fez a opção de receber as informações pelo e-mail ou então pelo 135. Aí o INSS faz uma exigência, pedindo que você leve a sua carteira de trabalho. Se no sistema do INSS, no CNIS, já constar todas as informações necessárias, a sua aposentadoria vai ser concedida com as informações que o INSS tem. Mas se ficou faltando vínculo, se os primeiros vínculos lá de 1970, 1980, que geralmente não aparecem no CNIS, também estiver faltando e você não levou a sua carteira de trabalho, eles não vão ser considerados. Então, a sua aposentadoria vai ser concedida, mas em valores inferiores ao que você teria direito. E aí que é importante a exigência do INSS de que você leve os documentos na agência para que o servidor possa analisar, pedir novos documentos, entender toda a situação, todas as suas contribuições, para que seu benefício seja deferido, então, com o melhor valor possível. Além disso, se você não cumpriu uma exigência, isso pode ser considerado desistência do benefício. Se for considerado desistência, você não pode entrar com recurso, você não pode entrar com ação judicial e você perde todos os atrasados, tendo que iniciar o benefício desde o início, como se você nunca tivesse feito requerimento e tivesse que fazer um novo requerimento começando do zero. Então é horrível quando o benefício seu é considerado como desistência. E aí você tem que ficar de olho, porque uma coisa é o INSS te pedir documentos, analisar as informações, analisar tudo certinho e falar: seu benefício está sendo indeferido porque faltou tempo, porque faltou alguma informação, algo nesse sentido, mas você cumpriu a exigência. Se você cumpriu, aí você pode entrar com recurso, pode entrar com revisão, pode entrar com ação judicial e qualquer resultado positivo depois dessas outras atitudes, né, a revisão, o recurso, vai voltar desde a data do requerimento. Então você recebe todos os atrasados. E isso é ótimo, porque apesar de atrasar um pouquinho o recurso, a revisão, você recebe desde lá de trás, desde o requerimento, então não tem prejuízo financeiro, em tese, né? Não tem prejuízo financeiro, porque volta desde lá de trás, mas desde que você cumpra a exigência. E aí, o que você tem que fazer para cumprir a exigência? É necessário que você agende um dia para levar os documentos do INSS. Você vai então ligar no 135, falar que tem uma exigência no seu benefício e que você precisa cumprir dentro do prazo, ou então você pode entrar no sistema do Meu INSS, ir em agendamentos, exigência e aí escolher qualquer das agências mais próximas de você para levar o documento. Você escolhe a agência, escolhe o melhor horário para levar todos os documentos. Quem possui um advogado cadastrado, que contratou algum advogado para fazer esse serviço, e aí nem precisa comparecer em agência, porque o fato de um advogado enviar pelo certificado digital dele já considera que todos os documentos são originais. Então pula essa fase toda de ter que levar no INSS e isso atrasa mais ainda o seu benefício. Mas se você não contratou um advogado para dar entrada no seu benefício, isso não impede que você contrate depois para cumprir a exigência, porque o advogado ele não precisa agendar essa exigência, ele pode comparecer na agência do INSS a qualquer momento e apresentar a documentação. Não precisa ser agendado, assim como acontece com as demais pessoas. Esse prazo de 30 dias é o mínimo, ele pode ser prorrogado por igual período, ou seja, por mais 30 dias, se você provar que não é possível cumprir a exigência no prazo que o INSS determinou. Isso acontece muito quando a pessoa precisa pedir contagem de tempo nas escolas, nas prefeituras, para demonstrar que apesar de ter trabalhado para um órgão público, as suas contribuições iam todas para o INSS. E isso costuma demorar um pouquinho, na verdade um bom tempo, dependendo do estado ou da prefeitura, para emitir essa contagem de tempo, essa certidão de tempo de serviço, e aí também demora a concessão do seu benefício e às vezes você precisa de mais 30 dias para cumprimento da exigência. Mas se você cumpriu a exigência no prazo correto, o importante é que não houve desistência do benefício. Pode ter a negativa e isso gera outros reflexos, como eu expliquei para vocês. Vocês podem fazer recurso, entre outras questões. O que o INSS costuma pedir em exigências? Os seus documentos pessoais, CPF, RG, comprovante de endereço, certidão de casamento, a sua carteira de trabalho, todas elas,
o extrato do FGTS para comprovar algum vínculo da carteira que não está no CNIS, também costuma pedir certidão de tempo de contribuição das prefeituras e estados, costuma pedir PPP para comprovar atividade especial, ou então SB40 ou DIRBEM 8030, que são documentos mais antigos e que comprovam a exposição a agentes nocivos. Também pode pedir atestados médicos e laudos médicos se você pedir aposentadoria por deficiência, ou então pode pedir outros documentos necessários para análise do seu benefício. Se há contribuições também abaixo do salário mínimo, é necessário que você compareça na agência para pagar a guia de complementação. E aí também você precisa cumprir isso através de uma exigência. Ou então, se há períodos a serem indenizados para que a aposentadoria sua seja concedida, também você precisa comparecer numa agência para fazer essa solicitação e ser gerada guia. Então, nesses casos todos, você precisa ir na agência, precisa agendar o cumprimento de exigência dentro do prazo. O importante é que você agende dentro do prazo. Se o cumprimento for mais para frente, tudo bem. Se, por exemplo, seu prazo vence hoje e você está agendando a exigência hoje para cumprir somente semana que vem, o importante é a data que você agendou. Então, por favor, não percam este prazo. Analise lá no seu benefício se já foi feito um pedido de exigência e você não cumpriu, ou então se está em prazo de exigência, ou então se ainda está em análise, para que você veja se tem algo que você precisa acrescentar, se o INSS já pediu exigência, o que você precisa juntar e principalmente se você ativou aquela informação que quer receber informações pelo 135 ou por seu e-mail. Que aí, se você ativou um dos dois, você precisa ficar ligando no 135 ou então ficar acessando sempre o sistema do Meu INSS ou então ficar de olho no e-mail cadastrado. Acontece muito da pessoa colocar o e-mail e nunca mais analisar o e-mail. E aí o benefício é considerado como desistência. E aí não tem o que fazer, tem que ser agendado novamente. Bom, todas as telas que eu citei para vocês, todos os procedimentos que devem ser feitos para agendar o cumprimento de exigência estão no e-book passo a passo, para que fique bem mais fácil para você analisar certinho se tem ou não um pedido de exigência e o que fazer para cumprir essa exigência pelo sistema do INSS. No próximo vídeo vou explicar para você como analisar se o seu benefício foi concedido ou não e como ver a carta de concessão, se está correta, se tudo que você pediu está constando pela carta de concessão e também pela cópia do processo administrativo. Vejo vocês então na próxima quarta, até lá!